Boa tarde, boa tarde. Sexta-feira, chegando aqui de mansinho, fazendo aqui meu dever de casa. Já fixei aqui o nome do nosso convidado de hoje. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos. Sexta-feira linda. Um super calor aqui em São Paulo. Não sei se aí onde vocês estão tá calor, mas aqui tá muito quente. E tá uma luz linda, 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 linda. Então, bem-vindos todos. Vou apresentar Oi, Lígia Gueiros, faz tempo que eu não te vejo. Regina Strumpf, tanta gente aqui. Eu vou apresentar nosso convidado de hoje, uma conversa que promete. O nome dele é Dodô Azevedo. Ele é o nosso convidado dessa sexta-feira. Ele atua em várias frentes. Ele é jornalista, escritor, roteirista, cineasta, professor de História e Filosofia. E ele é especializado na questão negra. Ele é autor de vários livros, já escreveu e dirigiu alguns filmes, mora no Rio de Janeiro. Ele foi roteirista de um programa do Lázaro Ramos lá na Rede Globo, um que chamava Lazinho com Você. E hoje em dia ele escreve na Folha, já vi que ele entrou aqui, Dodô Mundi está aqui. Hoje em dia ele escreve na Folha, mas já escreveu no Jornal do Brasil, no Globo e no G1. Eu estou esperando o Dodô entrar e ele fez um texto essa semana maravilhoso. Oiê! Oi, Joyce, Tudo bom? tudo ótimo e com você? Obrigado pelo convite. Eu vou falar por que eu te convidei, tá? O motivo do convite. Eu tenho uma professora de dança que deve estar entrando aqui, se é que não entrou ainda, que chama Cláudia Rosa, o arroba dela, e ela me falava dos seus cursos. Não porque você tem que conhecer, porque ele é muito bom, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu fui ler as duas. Olha, o Maurício Narras está aqui também. Oi, Narras. Aí eu fui ler o texto que você escreveu sobre a Betânia, no UOL. Ah, sim. Sim, na Eu Folha. achei lindo, 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 lindo. Quando você falou aquela coisa que parecia a abertura de um portal, eu achei aquilo lindo. E eu falei, esse é o Dodô que a Cláudia já tinha me avisado, então agora é hora da gente conversar. Então, Muito bem-vindo. bom te conhecer. Muito bom te conhecer e te conhecer assim pessoalmente, que é um novo pessoalmente, né? E E você mora no Rio, né? sim, eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro. Nascido e criado no bairro de Laranjeiras, o único bairro do Rio de Janeiro, onde nas últimas eleições, o único bairro, o único distrito eleitoral do estado inteiro que não elegeu o atual presidente. Bom, Laranjeira E sempre foi um bairro muito interessante, sim, né? Muito bairro, sim, muito raiz. sim, Cássia Eller, né? Ela escreveu, Nando Reis escreveu All Star, a canção All Star, para isso, para as conversas que ele paulistano, né? Um grande amigo, ele gostava muito de ir a Laranjeiras e visitar a Cássia lá e passar o dia todo conversando com aquela menina com All-Star azul. E aí ele escreveu Laranjeiras satisfeito sorri. Então, mas eu saí de Laranjeiras e vim passar o segundo ciclo da minha vida, decidi passar o segundo ciclo da minha vida no subúrbio do Rio de Janeiro. Então hoje eu Aonde? Qual sou subúrbio? Vila Isabel, o bairro onde nasceu o samba. Sim. E um bairro onde eu sempre sonhei em morar em uma vila de subúrbio. Faz 10 anos que eu moro aqui nessa vila, uma casa de 3 andares, e é um lugar muito parece parece Gabriel Garcia Marques, porque Amo. aqui é uma vila de 10 casas, Joyce, aqui onde eu moro, uma vila de subúrbio de 10 casas, onde só moram mulheres.
umas 10 casas. E todas as mulheres são solteiras. E todas as mulheres moram sozinhas e são solteiras e são vizinhas há pelo menos 40 anos. Nossa, que inusitado! Cada uma por um motivo. Uma é viúva, outra largou o marido, a outra foi largada pelo marido, a outra separou de bem com o marido. O fato é que todas elas são mulheres maduras, muito independentes, elas não têm empregada doméstica, não têm nada. Então, eu sou o único homem que mora nessa vila, que na verdade, quem é a dona dessa casa aqui não deixa de ser uma fêmea, que é a minha gata, a Ana. Então, acaba ficando eu sou o macho de estimação desse... Da sua gata e de todas as gatas. Sim. E desde que você foi morar aí, você ficou mais feliz? Muito, muito. A qualidade de vida... primeiro porque dentro de uma vila, né? E dentro dessa vila que é toda matrifocal, né? E matricêntrica. Então, coisas do tipo, se eu tiver gripado ou com ressaca, no dia seguinte aparece amarradinho na porta da minha casa um monte de chazinhos e de ervas recolhidas das hortas delas, que elas vão e amarram aqui na minha porta para eu fazer o meu chazinho, para eu melhorar da ressaca no dia seguinte. E a própria questão das periferias, né, do mundo, que mantém ainda uma certa solidariedade, uma certa também, né? Uma certa empatia, um certo senso de comunidade, de coletivo, e que eu estava perdendo muito isso. É o meu primeiro romance, O Pessoas do Século Passado, lançado pela editora Rocco em 1999, já é todo sobre isso, é todo sobre um prédio de classe média alta em Laranjeiras, onde as pessoas não se comunicam, os vizinhos não se comunicam um com o outro. Então tem uma pessoa que está doente e os vizinhos não sabem que essa pessoa está doente e nem tem como saber porque eles não se conversam, a não ser dentro do elevador. Então, e aqui a minha vida é completamente diferente, é exatamente o oposto a esse. Muito provavelmente, daqui a pouco, as minhas vizinhas vão entrar nessa live e daqui a pouco vão bater aqui na porta e, sabe, é tudo muito comunitário, junto, né? É legal. muito junto. E é uma ideia de periferia, uma ideia de... Oi? Desculpe. Fala. É uma ideia de periferia, de qualidade de vida em periferia, sem romantizar, tá? Isso. É uma ideia de qualidade de vida que, na verdade, todas as grandes metrópoles do mundo passaram por ela, por essa ideia de que a qualidade de vida está nos subúrbios, né? Manhattan passou por isso nos anos 90, desde os anos 50, mas dos anos 90, hoje todo mundo bacana, todo mundo que interessa mora no Queens. Paris, hoje em dia, todo mundo que interessa, quem viu o filme Les Misérables, a refilmagem contemporânea do diretor Lady Di, a partir do 20º arrondissement que moram as pessoas, não é mais no Maré, onde moram as pessoas mais interessantes. Que eu moro em Higienópolis, em São Paulo, né? Que é um bairro, acho que tipo Laranjeiras, talvez. Sim, e total. Eu moro em prédio, moro em apartamento. E meu prédio tem não sei se é uma exceção, mas não me parece uma exceção em Higienópolis. Tem uma solidariedade, tem uma coisa de vila. Os vizinhos se falam, tem grupo. Quando morre alguém, parente de não sei quem, todo mundo fica sabendo para se manifestar. E é um dos motivos que eu gosto muito de morar em prédio e não em casa aqui em São Paulo, além de me sentir mais segura, é que eu gosto dessa coisa de vizinhança. Eu gosto da relação com vizinhos. E eu entendo muito bem o que você está falando e acho muito, muito, muito bacana essa reaproximação. A sua especialidade é temática negra? Ela foi se tornando, Joyce.
à medida que o século XXI tem sido, aqui no Brasil, muito, muito especial, no sentido de que um despertar da negritude. O Brasil ele tem 60% da população brasileira ela é negra, porém, apenas 20% se declara negra. Os outros 40% se declaram morenos, mulatos, pardos, mas todo mundo é negro. Esses 60% são negros. E isso é uma descoberta que foi uma descoberta que tem que vir, um despertar tem que vir da gente. Hoje eu estava aqui pegando no meu arquivo para escrever a coluna da Folha de amanhã. A Folha de São Paulo fez hoje 100 anos. Foi o meu primeiro emprego, em 94. Foi onde eu publiquei a minha primeira crônica. Eu também trabalhei na Folha de 86 até 2000. 14 anos. É uma vida isso, né? É um casamento. Então eu estava pegando o meu recorte, eu tenho o recorte aqui do meu primeira publicação em papel. Papel era uma coisa, né? Era uma coisa muito especial publicar em papel na época, até pouco tempo atrás. Então, o título da minha crônica era o sucesso da música negra brasileira dos anos 70 em Londres, nos sebos de vinil de Camden Town. Então, ali eu já estava começando a desconfiar que, ao invés de eu ser moreno, como eu sempre achei que eu fosse moreno, eu era negro. Sou negro. E aí eu fui cada vez mais. E aí o mundo veio junto, né? Eu acho que é uma coisa que acontece sempre de modo... Incrível, né, essa descoberta? É muito, e todo mundo, né? Tá, o que eu vou escrever é isso. E quando eu comecei lá em 94, você pega o corpo de colunistas, por exemplo, eu estava se não me lá. engano... Você estava Você na estava lá, Ilustrada? né? Isso, você lembra quando eu estava na Folhetim? Eu estava na Folhetim, que estava sendo Tá. editada pela Nina, pela Antonina Lemos. E aí eu olhava para o corpo de colunistas Colaboradores. e você não via muita diversidade, não só na questão negra, né? Mas questão de qualquer coisa, mulheres, etc. Você vê uma predominância ali típica. E aí hoje você vê o corpo de colunistas, a folha com o corpo de colunistas que tem hoje, com o Djamila, com o Tiago Amparo, agora contratando o Itamar Vieira Júnior, que estreia agora. Uma outra coisa, né? Novos tempos, assim. Então foi Muito isso. bom. Eu peguei e comecei a ler, estudar, viajar muito. Quando eu fui para o G1, eu fui cobrir a guerra do Afeganistão. Então, viajei, passei um bom tempo morando no Irã, porque não se mora no Afeganistão, você tem que ir para o Irã, para ir para o norte do Irã, que faz fronteira com o Afeganistão, e ficar lá convivendo e mudando de fronteira o tempo todo e voltando. Então, vivi muito tempo ali no Irã e depois no norte da África inteiro. Então, ali foi onde... E também nos subúrbios das cidades que eu visito, né? A última vez que eu fui a Londres estava chata, assim, como um lugar para sair à noite, sabe? Estava um lugar muito chato, sem lugar, muito careta, lugares assim, muito... Muito. E aí, fui para Brixton. E aí, quando cheguei em Brixton, estava rolando uma quantidade de baladas de gente preta. O Brixton é ali onde nasceu o reggae, o afrobeat todo ali. O jungle também nasceu ali. Então, a mesma coisa com Nova York também, né? E com Detroit também, e Los Angeles também. A periferia negra foi se mostrando mais com uma coisa a dizer que
resolve as angústias que nós, enquanto sociedade regida pela ontologia ocidental, a gente, essas angústias todas, a gente chama, os índios brasileiros chamam de angústia de homem branco. Essas angústias todas, elas são aplacadas no momento que a gente começa a conhecer a filosofia dos das nossas tetravós, nas nossas... E quando digo nossas, digo minhas e suas, Joyce, porque houve um momento histórico onde todos os habitantes do planeta Terra eram negros. Durante muito tempo, inclusive, muito tempo. Durante o Neolítico inteiro, todos os habitantes do planeta Terra eram negros, e depois, quando o Homo sapiens surge, até o primeiro Homo sapiens não negro surgir, vão 15 mil anos aí. Então, o nascimento do Homo sapiens são 15 mil anos de homens. Meus tataravós, seus tataravós. Então, quando a gente entra em contato com esses saberes que foram esquecidos, apagados, epistemicídio, etc., eles vêm, Joyce, como fosse uma... Forte, né? Esse reencontro, ele vem responder. Não sei se você já teve essa sensação de viajando por um lugar fora de uma metrópole, seja aqui no Brasil, seja no exterior, entrar em contato com uma pessoa muito dita, simples, humilde do campo, muito idosa, seja homem ou mulher, sentar para conversar um pouco, 15 minutos, com esse homem ou mulher, e dali a pessoa que nunca esteve numa universidade, ela vir com toneladas de saber que resolvem questões que na psicanálise, você com 8 anos de psicanálise não estava conseguindo, lendo todo Dostoiévski do mundo, estudando Heidegger, Às vezes etc. tá aqui no boteco, né? Exato. Dodô, essa questão dessa temática negra, né? É uma questão muito sensível no mundo inteiro, aqui no Brasil. Como que você acha que a gente pode entender melhor essa questão, ser mais proativos, os brasileiros brancos, vamos dizer assim? Lendo pessoas negras. Hoje a gente tem... bom, eu fui criado num mercado editorial onde não se tinha opção, né? Você entrava dentro de uma livraria e a diversidade era muito, muito, muito pouquinha, mas muito. E hoje, pré-pandemia, você entrava numa livraria, antes da pandemia começar, na própria vitrine da livraria, você já via uma quantidade de autores e atores. Em 2019, ou seja, o ano pré-pandemia, no final de 2019, eu fiz o que eu faço todo final de ano, que é fazer uma ficha de todos os livros que eu li durante o ano. E ainda em 2019 eu tomei um susto, Joyce, porque quando eu terminei a minha lista de livros do ano, só tinham mulheres, só tinha autoras mulheres. Não foi deliberado. Eram só assim, os melhores livros lançados, ou relançados, ou editados em 2019, foram livros escritos por mulheres. E metade deles mulheres negras. Então, hoje há essa opção. Hoje você tem uma biblioteca básica, você tem desde o texto mais acadêmico e denso, você tem a reedição do Frantz Fanon, do Pele Negra, Máscaras Brancas, que hoje já é um sucesso, deve-se ter, todo mundo tem que ter lido para começar uma conversa. O Torto Arado, do Itamar, também é um livro que todo mundo está lendo, todo mundo que você conhece está lendo, ou já leu, ou está indicando isso. O que você está achando? Eu estou no comecinho, na segunda página. Olha, eu só consigo ler no fim de semana. Eu não consigo ler dia de semana. É muita interferência. Sim. Outra boa fonte são vídeos, né? YouTube.
No YouTube você tem, hoje, para quem está com alguma coisa com leitura, e durante essa pandemia a gente viu muita gente com deficiência mesmo em se concentrar para ler Eu não o consegui ler na entendo. pandemia. Agora, Foi embora a gente assim. ainda esteja na pandemia, parece que agora eu estou conseguindo. Então você tem no YouTube essa alternativa. Possibilidade, né? Sim, sim, você tem uma série de palestras curtas de 15 minutos, TEDs, o TED da Chimamanda Asagoshi, você tem, dura 15 minutos só, que se chama O Perigo de uma História Única. É uma coisa transformadora você passar os 15 Tem no minutos YouTube escutando. esse? Tem no YouTube, legendado. E ele foi transformado em livro e é um best-seller aqui no Brasil, é um best-seller de bolso. Mas se você Sim. não está a fim de ler, não está querendo concentrar, pega ali, põe a Chimamanda para falar. Tem Angela Davis pra caramba falando. Tem no Netflix, você tem hoje, você tem especiais sobre o Malcolm X, você tem, Miles você Davis. tem, Eu vi você do tem Miles Miles Davis, Davis. você tem Coltrane, você tem a voz suprema do blues sobre a vida da Ma Rainey, que é a primeira, digamos, ativista LGBTQIA+, antes de existir qualquer ideia de LGBTQIA+, ou seja, uma mulher negra que em 1902, cantando blues, empreendeu e, e defendeu nas suas letras, ou seja, mais ou menos o que o David Bowie faria 40 anos depois dela, foi o que a Ma Rainey fez. E agora, com esse filme A Voz Suprema do Blues, com a Viola Davis, incrível, fazendo. Então, a, a única coisa que eu tenho para dizer, eu acho que não tem que ter um manual, sabe? Eu acho que o que tem que fazer é ouvir o outro. A gente, eu tenho uma biblioteca aqui com quase 10 mil livros. Desses 10 mil livros, muitos deles, a maioria deles foram adquiridos dentro desse mercado editorial passado que eu lhe disse. Então, esses todos eu já li. George Orwell, eu já li 10.500 vezes. Guy de Maupassant, eu já li 10.500 vezes. Todos esses eu já vi. Então, a gente já está muito bem nutrido e informado a respeito do que pensa especificamente um homem letrado, intelectual, branco. Nosso arcabouço, a gente só ouviu a opinião deles até hoje. E agora a gente começa a ouvir a opinião dessas pessoas. A historiadora... Está acontecendo uma coisa tão incrível, Joyce, que começou nos Estados Unidos, que é com a disciplina História. Eu em História, eu não sei você, acho que você também, mas eu em História na escola, eu só estudei livros de história escritos por homens. Sim. E eu pensei, puxa, será que não teria uma diferença essa história contada por uma mulher? Com certeza. Ou, por exemplo, a história do Brasil contada por um historiador indígena. Como será que seria? Então, a gente só ouviu um lado da história, o lado vencedor. Olhar, né? Abrir o horizonte. Eu entrevistei A gente outro dia aqui a Mary Del Priori, que é uma Sim, historiadora, é mulher. sim. Foi incrível, porque é um outro olhar, é uma outra possibilidade, é quase que um outro mundo, embora seja o mesmo, é quase como se fosse um outro, né? Dodô, Sim, então o que eu, finalizando, só para finalizar, é isso. Eu acho que cada um deve ter a sua conclusão a respeito do que fazer enquanto branco para para entender se melhor o mundo. relacionar, se relacionar com as questões raciais no Brasil. Primeiro é ouvir o outro lado. Hoje nós estamos vivendo uma espécie de renascença, de tanto input, os Bonito esse roda-vivas livro. todos, Roda Essa Viva com comparação Preto eu achei. Zezé, Roda Viva com o Silvio de Almeida, todos eles estão no YouTube, tá lá para se ver. Então, nossa, e pegar Roda Viva antigo com Milton Santos, com o genial Maravilhoso. Milton Santos, maravilhoso. Então,
tá muito tranquilo hoje em dia. É só navegar E e abriu, abrir abriu escuta. alma. É. Abrir Dodô, escuta. fala dessa sua colaboradora. O nome dela é difícil de falar. Fatunideye. Ela é uma jovem, certo? Que sofreu Isso. racismo no colégio dela de classe alta no Rio. Ela tinha bolsa ou ela pagava? Como que é? Pagavam um colégio em Laranjeiras, chamado Franco Brasileiro, do lado da minha casa, muito perto da minha casa. E desculpe, onde era a minha casa, lá em Laranjeiras, eu já moro há 10 anos aqui na vila, em Vila Isabel. E aí ela sofreu esse caso de racismo e que foi muito exemplar do modo como funciona hoje em dia as redes sociais exatamente. Por quê? Porque enquanto ela estava fisicamente tendo aula com os colegas dela, não sofria racismo. Pelo menos ela não via o Ela não é que. brasileira, né? Não, não é. Ela tem dupla cidadania, inclusive, Senegal e pais muçulmanos, pais negros muçulmanos. Então, ela recebeu, enquanto ela estava tendo aula presencial, ela não recebeu, não aconteceu nada em termos de racismo. No momento em que as aulas passaram a não ser presenciais e os alunos puderam contar com o anonimato que as redes proporcionam, né? Você pode, hoje em dia, faz um vídeo com um perfil falso no Twitter, no Instagram, e vai lá comentar, vomitar lá tudo que você... Loucuras. Então, ela sofreu e aí ela não deixou barato, né? Ela virou, ela e os pais foram à delegacia, né? E se tornou um caso muito, muito famoso. A Fatu, ela é brilhante no sentido de técnico mesmo. Ela era a melhor aluna da turma dela, tirava as notas mais altas. Isso Ela é incomoda. brilhante. Isso incomoda mais ainda, né? E aí, uma mulher, uma mulher que tira nota mais alta que os homens já incomoda. Uma mulher negra, ainda mais ainda. Uma mulher negra imigrante, muito mais ainda. Então, fiquei super impressionado, não com o caso da Fatu. Isso ali, infelizmente, no Brasil, é uma coisa... Eu fiquei impressionado com o fato daquilo ter acontecido, daquilo ter ganhado uma proporção nacional, ou seja, acabou a normatização disso. A partir de agora, praticou ato racista, vamos direto para a delegacia. E a instituição tem que ser responsável também nisso. O que Como está foi a acontecendo com esse reação da menino? escola? A escola passou alguns panos. Bom, eu fui professor de filosofia também de segundo grau. E trabalhando em escolas particulares, eu percebi que hoje em dia as escolas particulares estão muito reféns da mensalidade dos pais. Então, quando um dono de escola, eu já tive do outro lado, sentado com um dono de escola, com um abacaxi na mão, falando assim, olha, os pais estão ameaçando se retirar da escola se se eu mantiver a suspensão de um aluno que distratou uma faxineira da escola. Os pais. Então, quem está mudando tudo? Os pais estão mandando com o seu... com a crise econômica, as escolas ficam ainda mais reféns da mensalidade dos pais. Então, os pais ficam... Isso se dá até em cursinhos mesmo, cursinho de inglês, desde escolas muito grandes até cursinhos de inglês. E fica todo mundo refém Nossa, que do poder chato. econômico. Sim, sim. E ela está te ajudando? Você está ajudando ela? Como que está funcionando isso agora? Eu procurei ser ajudável, levando há 2 anos atrás um projeto para ele chamado Quadro Negro. Ou seja, uma coluna, um espaço dentro do site da Folha e com publicações em papel sazonalmente,
onde eu fosse uma espécie de editor, olheiro e editor, onde todo dia houvesse uma crônica ou um texto escrito por uma pessoa negra brasileira. Então, diferente, de idades diferentes, assim, neurocirurgião negro, advogada negra, de todas as classes sociais, mostrar como A pensa diversidade, né? E a possibilidade. isso. E aí se chama quadro negro porque, enfim, é uma lousa, né? Onde ali se pode aprender bastante. E eu mesmo tenho aprendido bastante procurando por essas pessoas com o radar, assim, procurando, e eu entro em contato, falo, olha, eu tenho esse projeto lá na Folha de São Paulo, você não quer escrever, eu sempre priorizo o tema livre, absurdamente livre. Quando a pessoa pede, às vezes as pessoas precisam de um tema, né, senão não, como diz o Sartre, né, o ser humano é um condenado a ser livre. A gente não sabe lidar muito com a liberdade. Então, às vezes eu dou um tema para a pessoa escrever e tem sido uma jornada espetacular o Quadro Negro. Ele teve os textos do Quadro Negro tiveram uma ação decisiva, por exemplo, no caso quando anunciaram o José Padilha como diretor da série da Marielle. Foi decisivo. É como se Lazinha desse uma Pastinato. voz, né? Uma voz de verdade, né? Eu Um acho que microfone. hoje em dia a gente tem, por exemplo, a gente tem na série O Conto de Aia. Na série Conto de Aia de TV, essa série não seria. Essa série, eu não sei se você sabe, mas ela virou filme com a Natasha Richardson, Miranda Richardson, nos anos 80, 88, 89. Virou um filme. E é um filme que é um soft porn, porque foi uma loucura. Pegaram o livro da Margaret Atwood e transformaram num soft porn, tiraram todas as partes que os produtores acharam bad vibe, e aí se transformou num romance soft porn. Eu te dou um doce, Joyce, para você, se você descobrir qual era o gênero, o sexo dos produtores, diretor e roteirista dessa versão de 89 da Margaret Atwood. Eram todos homens. Todos homens. Então, aí agora, nesse século maravilhoso, onde as mulheres estão ocupando a academia, as historiadoras estão vindo com novos livros, com novas perspectivas. E também no campo do audiovisual estão vindo a toda poderosa hoje do segmento Star Wars na Disney é a Kathleen Kennedy, é uma mulher. Então ela dá uma ordem na casa e fala assim, olha, o que está acontecendo é o seguinte, o Han Solo, ele tem uma relação muito esquisita com a princesa Leia. Então vamos dar uma equilibrada nisso aí. A gente não pode refilmar o que já foi feito, mas vamos nos próximos filmes tentar não, por exemplo, não Indiana Jones, por exemplo, que esbofeteia as mulheres o tempo todo, até chicotada, puxar a mulher no chicote, o Não, Indiana Jones faz. graças a Deus isso tudo tá mudando, né? Acho que graças às deusas, Joyce. Não, é verdade. Graças às mulheres, na verdade, as mulheres normais, tá? Nem Sim, deusas. Elas são mulheres, sim. as mulheres normais já são deusas, né? Dodô, eu vou falar aqui de uma questão daquele ator Morgan Freeman, bem polêmica, que ele falou sobre como acabar com o racismo, né? Quando perguntaram para ele, e ele falou que bastava parar de falar no racismo para assumir com o assunto. Ele é um negro bem colocado no cinema norte-americano, no cinema do mundo. Depois ele voltou atrás e aí ele foi cancelado. O que a gente pode aprender com isso? Que preconceito ou frases mal colocadas existem para todo mundo, para minorias, maiorias, que o ser humano, independente de raça ou cor ou gênero, pode falar muita besteira. Que lição a gente pega daí?
A lição que a gente tira, voltando ao conto da Aya, a gente tem como maiores vilões no conto da Aya são duas mulheres, né? Aquela governanta lá e a esposa do comendador, que quer ter os filhos, etc. E vai ficando muito claro, a partir daquele livro, lembrando que o livro foi escrito nos anos 70, vai ficando muito claro que mulheres, por exemplo, são criadas para reproduzir machismo, assim como negros e negras são criados para reproduzir racismo. Até o momento que você acorda, seja a mulher também acorda, e seja o homem também acorda, ou a pessoa negra também acorda. Foi exatamente o que aconteceu com Morgan Freeman. Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora no BBB no Brasil. As pessoas percebendo que nem todos os negros eles pensam igual, e que nem todos os negros acham que precisa haver reparação histórica a respeito esses negros que não acham, por exemplo, o atual presidente da Fundação Palmares, que acha que o Zumbi não foi um herói, etc, etc. Esse sujeito, ele está nada mais, nada menos reproduzindo uma programação que foi feita dele desde criancinha para ser aquela pessoa. Lembra daquele filme Corra, do Jordan Peele? Não vi. É um Lembro filme de. de terror. É um filme de terror e que, bom, eu vou ter que dar spoiler rapidinho, porque ele é genial, corram para ver, perdão do trocadilho, mas ele é um filme onde um negro ele descobre, ele vai visitar uma família branca da namorada dele. Vai visitar essa família no Ah, eu campo, adoro esse filme, né? de agora, Eu chamado li essa Corra. história. Isso. E aí, ele descobre, é uma ficção científica de terror, ele descobre que essa fazenda onde moram esses brancos que são super gente boa, são super amigos da causa negra, etc, etc. E tá cheio de negros também ali convivendo naquela fazenda ali. E, de repente, ele começa a conversar com aqueles negros que estão ali naquela fazenda, negros e negras, jovens, inclusive, começa a conversar e esses negros viram assim, poxa, não, mas não há racismo, todos são iguais, as cores são iguais, etc. E aí ele vai descobrindo que, na verdade, aquela ali é uma fazenda de troca de cérebros. É uma metáfora, né? São as pessoas idosas daquela família, quando elas estão para morrer, estão com 90 anos de idade, eles sequestram uma pessoa negra e fazem uma operação lá meio maluca de Lobotomia, sei ficção lá. científica e colocam o cérebro da pessoa branca no corpo da pessoa negra. Então, o que o Jordan Peele está querendo dizer ali é que tem muita gente negra por aí com o cérebro de pessoa branca dentro dela. E assim como as vilãs do conto de Aya, Handmaid's Tale, né? É como machismo também, né? Isso, Parece que não existe essa coisa de mulher machista. O que existe são mulheres que reproduzem machismo porque ainda não se tocaram que estão reproduzindo, estão jogando contra o time. Dodô, por que que eu nessa pandemia, né, desde março do ano passado, que eu conversei com muita gente e muita gente interessante, aprendi muita coisa, falei com muitas pessoas sobre a causa negra, sobre as questões, sobre os problemas. Por que que os negros americanos e até os brasileiros, né, quando tem um problema lá nos Estados Unidos, fazem um fuzuê, a brasileirada entra junto no fuzuê norte-americano e aqui eles não fazem fuzuê nenhum quando seria necessário com as causas do negro brasileiro. Isto é, quando o negro brasileiro é desrespeitado, o barulho é muito menor do que o próprio brasileiro faz quando o norte-americano é desrespeitado. Maravilhosa pergunta. Ela tem duas explicações. Uma explicação é mais global e diz respeito à alma de todos nós brasileiros, que é a seguinte.
Você lembra quando na pandemia, quando no início da pandemia, o Brasil não tinha nenhum caso ainda no Brasil e o Brasil chorava na frente da TV vendo o que estava acontecendo na Itália, onde estavam morrendo, se não me engano, na época, 200 a 300 pessoas por dia. Hoje nós estamos com 1.500 pessoas por dia e nós não estamos aí festejando, quebrando quarentena, tomando chopp com os amigos na rua, vendo o jornal, vendo o telejornal e nem sequer... Bom, então a primeira coisa que explica tudo que acontece fora do Brasil, o brasileiro tem uma aderência muito maior. Isso quer dizer, inclusive, a respeito de... Tem muito caso na cultura brasileira, por exemplo. A gente valoriza muito o filme brasileiro que vai para o Oscar, como se o Oscar fosse o maior prêmio do mundo. Eu estava conversando com meu amigo Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, e a gente estava falando disso. Eu falei, como é que está a expectativa para o Oscar? Porque o Bacurau está muito cotado para o Oscar desse ano. Não como filme brasileiro, mas como filme. E aí ele falou, olha, eu não tô tenso não tô nem aí, porque onde eu queria que fizesse sucesso, o filme, ele já fez. O prêmio que eu queria ganhar, eu já ganhei ele aqui no Brasil. Então, isso explica muito esse caso de tudo que acontece lá fora. O George Floyd, aqui no Brasil a gente tem milhões de George Floyd por dia. E aí também nós temos... Black Lives Matter só nos Estados Unidos, né? Porque no Brasil, Black Lives não matter nada. E aqui no Brasil também. Por exemplo, se uma pessoa for esfaqueada em Higienópolis, vai virar uma notícia maior do que se uma pessoa no meio da rua, do que se uma pessoa for esfaqueada no meio da rua no Capão, claro. Por exemplo, Capão Redondo. Então, isso também explica... o Brasil, ele sofreu um tipo de colonialismo que os Estados Unidos não sofreu, que nos transformou numa espécie de colônia vira-lata, onde o vira-latismo... Então, a primeira resposta que eu tenho, a questão a essa questão é que nós fomos mais... A colonização aqui deu mais certo, no sentido de que o propósito do colonizador é diminuir o colonizado. Então, nós temos muito menos autonomia do que o americano tem de si. Segundo motivo, e outra coisa, a respeito da sua pergunta, nos Estados Unidos são só 15% da população é negra, aqui são 60%. Só 15%? Eu não sabia. Só 15%. Só 15%. Aqui eu sabia que era a maioria, de tanto que eu entrevistei durante a pandemia. E aí vem a segunda resposta, que é a seguinte: miscigenação. Durante muitos anos, nós romantizamos a miscigenação. Quando eu digo nós, eu digo historiadores brancos, brasileiros, portugueses, etc. E também cantores e compositores populares, sempre brancos. A aquarela brasileira de Ari Barroso, etc. As fontes murmurantes onde mato a minha sede. Enquanto isso, o Brasil era um lugar absolutamente violento quando Ari Barroso escreveu Aquarela Brasileira. Aquarela do Brasil, perdão. Aquarela Brasileira é o samba do Martinho da Vila, meu vizinho aqui. Quando o Ari Barroso escreveu Aquarela do Brasil, o Brasil já era um lugar selvagem, violento, com a sua história escrita sobre sangue e pedra. Então foi esse Brasil que utópico que a gente montou na cabeça. A miscigenação, ela é a menininha dos olhos desse Brasil utópico. Sendo que as pessoas esquecem que miscigenação, gente, e eu sou fruto dela, ela é estupro. Saiu no ano passado, no meio da pandemia, o IBGE soltou uma pesquisa a respeito da demografia do Brasil no século XVI.
17, perdão, 1600 e alguma coisa. 100 anos após seu descobrimento, já com cidades como Salvador, Rio de Janeiro já existindo, o Brasil todo já existindo, e aí naquele momento ali, você tinha 80% dos homens no Brasil inteiro eram homens brancos, europeus colonos. E 80% das mulheres no Brasil eram mulheres indígenas ou negras. Então, o que Naquela aconteceu? época, estupro, certo? A miscigenação. Isso, a miscigenação. Assim, em algum momento, eu sou fruto de um estupro que aconteceu lá no Atrás. século XVII, Hoje não é estupro, pelo contrário, quanto mais Eu acho que eu misturado, também. melhor. Quanto mais misturado, melhor. Porém, a gente precisa olhar nessas raízes e o que aconteceu com a miscigenação. Vamos lá, o que aconteceu com a miscigenação? Ela tirou do brasileiro negro a ideia de que ele é negro. Lá nos Estados Unidos são só 12%, mas são 12% que sabem que Negro. são negros desde que nasceram. Aqui no Brasil são 60%, mas desses 60%, Misturados. 90% desses 60% não se consideram negros. Então, na hora do vamos ver, na hora que você chama para a militância negra aqui no Brasil, eu mesmo já tive casos, não vou contar, óbvio, quem, mas já teve caso de eu mandar texto para uma pessoa perguntando se ela não quer escrever no quadro negro, e a pessoa me responde assim, mas eu não sou negro. E a pessoa muito mais retinta do que eu sou muito pouco É retinto. uma questão, né? É uma questão. Sim, sim. Essa questão ela está sendo trabalhada no Brasil hoje, tem muita gente trabalhando isso. É a questão do colorismo, o debate sobre colorismo é fascinante, que é quem é negro no Brasil. São só os negros a partir de tal tonalidade de pele? Ou eu posso ser A considerado Adriana negro? Varejão tem um trabalho super legal sobre isso. Sim, 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 Maravilhoso. sim. Sim, a gente está trabalhando para um programa para o UOL, para uma série para o UOL que vai acontecer em 2021, e a gente conversou com ela, fomos lá, nossa equipe foi lá no ateliê dela filmar, e Eu enfim, vi o a trabalho dela é exposição maravilhoso. dela, é muito legal. Sim. Dodô, você falou num artigo que você escreveu, acho que para a Folha, que o Brasil precisa de uma mãe de santo. Eu acho que todo mundo precisa de uma mãe de santo, sempre é muito bem-vinda. Mas por que o Brasil precisa de uma mãe de santo? Não, por que não? Para quê? Para quê? Você sabe que eu estou dando agora, nesse momento, eu estou dando um curso chamado Introdução à História da Cultura, Artes e Filosofias Negras. E esse curso tem uma bibliografia muito extensa. Os livros estão Esse todos aqui em curso casa. é online, é no YouTube? Onde é que é? Aqui no Instagram, é uma conta fechada, a pessoa vai lá, paga para a empresa que está organizando o curso, a empresa libera a entrada da pessoa e a pessoa pode entrar no curso quando quiser, porque as aulas ficam todas gravadas, então fica uma espécie de Netflix de É aulas. horário livre, é. Horário livre, você pode entrar também. O meu curso anterior foi História da Contracultura, foi no ano passado. Muito legal. Muito, muito, Outra muito. cultura maravilhoso. Não, e é maravilhoso que assim, qualquer pessoa entrou ontem o curso foi de março, abril e maio de 2020, e ontem entrou mais gente para fazer o curso, porque as aulas estão lá. Exatamente como uma série está lá esperando a gente no É, Netflix e a gente na hora que a fica gente puder, né? postergando. Quando a gente puder, a gente vê. O que é lindo, na minha opinião, porque quando você fala assim, agora eu estou bem para ver, você absorve aquele conhecimento de uma forma muito mais. Concordo. Quando você é obrigado a ver, aquele dia você não teve um dia Aquele horário. bom, e teve aula no fim do dia, e você vai lá por obrigação, você pagou pelo curso, então
eu acho que esse novo método de dar aula, e outra coisa, esse método de dar aula, que é pelo Instagram, faz, pela primeira vez eu estou tendo aluno que mora na Ilha de Marajó, eu estou tendo Maravilhoso, né? A aluna que possibilidade. tá, sim, aluna que me mandou foto, mandou print dela assistindo aula no metrô de Paris anteontem. Então, todas as fronteiras se vão, e que é exatamente a noção. Então, o livro mais caro que eu tenho aqui, mais caro em termos de adquirir o livro, é um livro chamado Caroço de Dendê, escrito pela mãe Beata de Emonjá, que é uma mãe de santo, carioca, baiana, mas que montou seu terreiro No em Rio. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, e ela escreveu um livro com todos os contos e histórias que nunca foram impressas em papel, nunca foram impressas em papel, porque fazem Oral. parte da tradição oral. E a tradição oral, isso que a gente está fazendo aqui é tradição oral. A tradição oral, ela é muito democrática, porque, primeiro, ela não exige que você saiba ler e escrever. E, segundo, ela permite a pessoa que está recebendo aquela informação a mexer na informação com a sua subjetividade e mexer também quando ela passar essa informação adiante. O famoso quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sabe aquela coisa? Lembra do início dos anos 2000, Joyce, da internet 2.0, que era Escada. o internauta vai ajudar a construir, vai co-construir a matéria com o seu. Então, a tradição oral já faz isso há 2 milhões de anos. É co-construção de sentido o tempo todo. Uma Ialorixá, uma mãe de santo, ela é detentora desses saberes, dessas histórias, porque ela é treinada pela mãe dela, que treinou a avó, que treinou a bisavó. Então, a gente não tem muitos livros sobre filosofia africana. A gente não tem também muitos livros sobre mitologia africana, sobre as Tem histórias que aquele se contavam do para as crianças. Reginaldo Prandi, né? Agora estão vindo o livro do Luiz Antônio Simas, está chegando aí também. O do Ney Lopes já está no ar. Agora, o de Mãe Beata de Iemonjá, foi lançado uma tiragem limitada e o livro está a R$ 500 no mercado paralelo. Não tem PDF para ver em lugar nenhum. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo os contos. Nas Esses aulas. contos são contos criados há 100 mil anos, entre 50 e 100 mil anos atrás, e pela primeira vez saiu da tradição oral e colocou em papel, e temos ele em papel. O que a gente aprende quando a gente escuta esses contos? A gente se reconecta com o ser humano ancestral, que nós fomos um dia, e ao reconectarmos com o que nós éramos, e eu não estou falando o que nós éramos há muito tempo atrás, não, tá, Joyce? Porque o ser humano ele tem 200 mil anos de vida. Embora ele esteja aqui esteja há 2 milhões de anos aqui, entre Cro-Magnon e Homo erectus, o Homo sapiens ele tem 200 mil anos de vida. A estrada humana está em 200 mil anos de vida. A civilização, como a gente conhece, ela tem só 7 mil anos de vida. Ela é muito novinha, muito novinha. Ela chegou muito há pouco tempo. Agora, o que aconteceu então com esses 183 mil anos Muita onde coisa. nós vivemos? Onde é que estão esses saberes? Esses saberes estão todos, eles não foram escritos. Sei. Eles não foram escritos por um motivo muito, muito simples. Os seres humanos todos que viveram durante de novo, a gente viveu só 7 mil anos. Né? A gente está só 7 mil anos nessa civilização aqui. E se a gente for contar civilização ocidental mesmo, só 1.800 anos, que é quando o cristianismo começa a moldar toda a Europa. Há muito pouco tempo. Então, durante esse tempo todo, 183 mil anos,
todos os seres humanos resolveram, num pacto orgânico, não escrever nada. Só Por quê? oral. Isso. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte: no momento que a gente escreve alguma coisa, a, o, a possibilidade disso acabar em violência é enorme. Porque no momento que a gente escreve alguma coisa, a gente canoniza essa coisa, coloca como lei. E aí, no momento em que eu tenho uma coisa escrita que prova que você está errado, eu vou. Então, o que aconteceu durante 183 mil anos? Nós vivemos em tribos onde cada tribo tinha direito a ter a sua própria verdade, a ter o seu próprio cânone. A sexualidade, por exemplo, ela é fluida. E, então, uma tribo poderia tratar da sexualidade como um gênero fluido, não, sem existência de homem e mulher, só de macho e fêmea, mas sem existência do masculino e feminino. E uma outra tribo ali vizinha ter bem marcado, masculino e feminino é igual a macho e fêmea, meninos vestem azul, meninos vestem rosa. O mais bonito é que essas duas tribos vizinhas Conviviam, né? não queriam impor a verdade do outro a um. No momento em que você inventa a escrita, você automaticamente impõe a verdade, que é a própria língua. No momento que eu invento uma língua, vamos supor, inventei o português agora. Eu viro para você, Joyce, vamos ter uma live, vamos ter uma conversa, mas eu só converso em português, tá? Aí você, mas Dodô, eu não sei falar português ainda. Olha, se vira. Eu imponho para você uma língua. Então, é a própria invenção da língua, não da linguagem. A linguagem tem 200 mil anos e envolve música, envolve sons da natureza, envolve mil outros modos muito mais eficientes de se comunicar. E eu não estou falando com papo esotérico aqui. Quem tem cachorro e gato em casa se comunica de forma não verbal, se comunica sem usar palavras. E eu pergunto a quem está aqui assistindo a gente: quem conhece mais profundamente vocês? As pessoas, os seres humanos, seja sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, ou o seu gato, ou o seu cachorro. É o gato, é o cachorro, e a gente tem essa troca de comunicação tão Não grande verbal. porque a gente não usa a palavra. Porque a gente não usa a palavra. Então a gente consegue ir lá se comunicar em nível muito mais profundo. Etéreo. O Ferdinando, você sabe que eu sou mestre em linguística pela PUC-Rio. O pai da linguística é um francês chamado Ferdinand Saussure. Ele inventa a linguística no século XVIII. E ele tem uma frase que é linda, que ele diz o seguinte, olha, isso dito pelo pai da linguística, tá, Joyce? Ele diz o seguinte: no momento que o ser humano inventou a palavra, ele passou a se comunicar pior. Com certeza. Faz Isso todo parece sentido. um papo, né, difícil de entender, mas olha, quem tem gato em casa, quem tem cachorro em casa, É uma comunicação sutil, né? É, sim. é uma coisa Porque, linda. Um porque tratamento que, em Joyce, vez de você tratar com remédio pesado, você trata com homeopatia. com abraço, com olhar, com a escuta, com som. Mas me Por diz, exemplo, aonde está a mãe de santo? Por que o Brasil precisa da mãe de santo? porque a Mãe de Santo é o portal, que é como Maria Bethânia. Maria Bethânia foi uma mãe de santo durante aquela live dela. A Mãe de Santo, ela te pega na mão e te leva de volta imediatamente A em uma ancestralidade. hora. Isso, em uma hora e meia, ela te pega na mão e te leva para esse lugar, para Para esse campo sutil, né? esse campo de saberes. Ela te coloca em contato com esse mundo, com essa biblioteca enorme, sem palavras, com esse construto epistemológico. E ela, assim, te leva em 2 segundos, como Maria Bethânia fez nos 40 minutos de live que ela fez.
E Maravilhoso. para quê? Porque foi a pergunta que você fez, foi para quê? Para a gente curar nossas mazelas internas. Eu tenho muito isso para mim. Você não vê indígena procurando psicólogo, você não vê pessoas de tribos africanas procurando psicólogos. Por quê? Porque eles podem dançar pelados 3 vezes por semana, em público. Então você não vai precisar de psicólogo, porque você vai, eles têm outra coisa também, eles se comunicam sem usar palavras. Eles têm as línguas, os dialetos deles, mas eles se comunicam com o corpo. O corpo fala tanto, né? E ele responde tanto. A filosofia da corporeidade africana, de 3.000 anos atrás, da civilização quemética. Então, todas as mazelas de nós, pessoas ocidentalizadas, colonizadas, eu fui colonizado, ela vem com uma toxina que nos afasta desses saberes ancestrais, e esse afastamento desse nosso eu ancestral. Eu estou escrevendo um livro a respeito da gata que me tem há 16 anos, aqui em casa. O nome desse livro vai se chamar O Bicho Dentro da Gente. Essa desconexão da gente com o bicho dentro da gente é que faz a gente ter que tomar Rivotril, alprazolam, ansiolítico, 8 sessões de terapia por dia, yoga, meditação. Tudo isso a gente precisa, aspirina, antibiótico, tudo isso a gente precisa. Ou seja, não só os males da alma, os males do corpo também, eles se devem ao fato da gente ter se divorciado do bicho dentro da gente. Descolado. Você sabe que eu faço, a gente está acabando quase o nosso tempo, mas eu faço uma aula de funk, com afrofunk aí do Rio. Sim, Com que maravilha. com a Thaisa. E ela fala exatamente isso. Por meio dessa. São lindas as aulas dela. Ela fala da diáspora negra, ela fala coisas lindas. E ela fala que ao a gente dançar e mexer com o quadril, com a pelvis e com tudo, é isso. Você botar para fora o que nenhum Rivotril vai conseguir fazer, nenhuma sessão de análise, nem meditação, nem nada. Aquilo é um outro caminho. E é maravilhoso, né? Caetano Maravilhoso. já cantava, né? Caetano já cantava, deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Então, eu estou fazendo meu corpo ficar odara 2 vezes por semana. Uma vez por semana com a Cláudia, que está aqui, que foi quem me apresentou você, que é sua aluna, e a outra vez por semana com a Thaís, a chefona. Olha, Do Dodô. tudo, tanto no curso de História da Contracultura, que tá no ar, tá disponível para todo mundo, mas foi feito no ano passado, gravado no ano passado, quanto o atual, que é de História da Cultura, Filosofias e Arte Negra. Aí eu conto a história do blues, a história do jazz, a história do samba, a história da Motown, eu vou da história do hip hop, tudo Amo. que diz respeito à cultura negra. Todos esses, eu, eu estou dando essas aulas, utilizando bibliografia escrita por mulheres. Então, assim como você acabou de falar, só nome de mulheres aí, inclusive, por favor, mande meu abraço para a Cláudia. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que não é. O caminho escute, leia e escute mais mulheres. Exato. E também mulheres negras, precisamente mulheres negras. Mas por quê? Porque as mulheres negras são mais inteligentes que as mulheres do que as mulheres brancas, do que dos homens? Elas sabem da Não. história delas, né? É porque a gente não. Um lado da história a gente já ouviu, já sabe. Mas não A gente já delas. estudou, o que o homem branco de meia idade intelectual pensa, a gente já sabe, a gente Mas não é leu, a gente passou a infância toda. Agora está na hora de saber a voz equilibrar delas, a né? balança. A voz das mulheres. Então,
É só equilibrar, não é uma questão de hierarquia nem nada disso, só equilíbrio. Eu gosto muito de ver, botar esse exercício para os meus alunos, virar e falar, olha para a sua biblioteca, ou no caso, hoje em dia, no Kindle, olha para a biblioteca, para o seu arquivo de biblioteca, olha para a sua biblioteca e analisa o tipo, quem são os autores, seus autores preferidos. E aí procure equilibrar isso. Se você lê só russos, equilibre com franceses. E por aí vai. Se você lê só homens, equilibre com mulheres. Se você só lê só homens brancos, equilibre com mulheres negras. É muito mais provável que uma mulher te diga alguma novidade que você nunca soube do que um homem. O homem já Concordo sabe, plenamente. ele já leu todo o Nelson Rodrigues que tinha para ler, já leu todo o Shakespeare que tinha para ler, já leu todo o Einstein que tinha para ler. Tá tudo certo, não é para desler isso tudo, não. Só dizendo para equilibrar Abre, essa né? parte. Isso. Dodô, eu amei conversar com você, amei. Foi Eu crescendo a também. nossa conversa. Eu fui te conhecendo aos poucos, fui entrando no seu universo e gostei muito. Gostei do fato de você morar em Vila Isabel, numa vila cheia de mulheres em volta. Eu tenho aula de literatura toda segunda-feira, às 7 da noite. Eu já falei para o meu professor, agora eu quero autoras mulheres, você está entendendo? Quero autoras mulheres. E é isso, agora eu vou incluir mais negras também, que você me deu um jeito de eu aprimorar meu pensamento, de eu abrir meu portal particular aqui, tá? E poder dividir esse portal com os outros. Queria te agradecer muito, você explica de uma maneira que é muito gostoso da gente ficar escutando. Eu ficaria horas e horas, mas a gente pode desenhar depois uma outra conversa para a gente ter daqui um tempo sobre um viés aí que você acha importante a gente falar. Eu vou adorar, vou adorar. E eu Vamos discutir. agradeço muito o convite, eu adorei o papo, deu totalmente essa impressão aqui para mim também, de que a gente ficaria horas, horas, horas conversando. Vamos fazer isso algum dia Vamos. presencialmente. Ah, Quando a gente se encontrar, provavelmente vai ter que separar umas boas horas do nosso dia, porque o papo vai merecemos, bastante. merecemos. Merecemos, merecemos. Obrigada, Dodô, muito obrigada mesmo, viu? Parabéns, viu? Parabéns porque você Obrigado a escolheu um você, caminho Joyce. e você está trilhando ele muito bonito, tá? Obrigado, querida. Um beijo para vocês. Obrigado a vocês todos que assistiram. Até já. Até breve. Até já. Não consigo, Paulinho. Não consigo sair, Paulinho. Era para ter. Nossa, a tecnologia não quer. A tecnologia não quer que a gente Não, ela pare o quer que a papo. gente fique juntos. Tinha que ter um X aqui. Não, não. Esse X eu desligo tudo. Que engraçado. Pode sair então você, tá? Eu não vou me sentir Tá. rejeitada. Estar perto não é físico. Até Não, já. não. Nossa, que conversa maravilhosa com o Dodô aqui, que está aqui. É, muito, muito bom. Eu agradeço todo mundo que esteve aqui. E, nossa, foi lindo, foi lindo. Essa conversa vai ficar no IGTV do Glamurama. Vocês podem ir para lá, tá? Obrigada a todo mundo, obrigada, Dodô. Ele também não conseguia sair. Você viu que não tinha um X? Dá um pau, né? Esse X era em cima, Paulinho.